Olá, seja bem-vindo ao canal do Zero ao DevOps. Nesse vídeo falaremos sobre os principais serviços disponíveis na computação em nuvem, né? Porém, antes de começar o conteúdo desse vídeo, quero te fazer um convite, né? Depois de ver esse vídeo, se você gostou, se esse vídeo for útil para você, nós podemos fazer uma doação para o Hospital do Amor, né? Antigamente, o Hospital de Amor era conhecido como Hospital de Câncer de Barretos. Eu acredito que você já tenha ouvido falar dele. É, né? Uma instituição reconhecida até internacionalmente. Né? Ela tem sede na cidade de Barretos, que fica no interior de São Paulo, porém tem dezenas de unidades espalhadas pelo Brasil. E o foco é o tratamento, prevenção, reabilitação e realizar pesquisas relacionadas ao tratamento do câncer, né? Então, se você quiser saber mais sobre o Hospital de Amor, deixa aqui o site principal e também o site para você poder doar, né? Então a gente faz esse combinado, né? Enquanto eu dou o meu tempo e conhecimento para você, você pode doar o que você puder para o Hospital do Amor, tudo bem? Então vamos começar a falar sobre os principais serviços que nós temos na computação em nuvem e vamos falar também das categorias desses serviços, né, dando um apanhado geral do que nós vamos trabalhar lá na frente, né, nos próximos conteúdos, né. Então, quando a gente vai para a computação em nuvem, nós temos diversos tipos de serviços, ok? E em geral esses serviços eles fazem parte de uma dessas categorias, né? A computação em nuvem ela trouxe esses novos conceitos, né? Existem vários conceitos novos com a computação em nuvem, porém os três tipos de serviços, né? Três conceitos que são mais usados é o conceito de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, né? E aí essa figura ela mostra assim de forma bem clara quais são as diferenças desses tipos de serviços, inclusive comparando com um ambiente que você teria o que dentro da sua empresa. Ou seja, se eu tivesse um data center local dentro da minha empresa, eu teria que me preocupar com todo esse pedaço. Então, tudo isso é de minha responsabilidade, eu tenho que me preocupar, eu tenho que gerenciar. Então, a rede, né, cabeamento, switches, roteadores, né, firewalls, né, armazenamento de arquivos, servidores físicos, software de virtualização, sistema operacional, né, bibliotecas, né, ou seja, tudo que está rodando para dar base à sua aplicação que está rodando ali naquele sistema operacional, os arquivos ali dentro. Então tudo isso é de sua responsabilidade, né? Então a computação em nuvem, quando ela veio inicialmente com o conceito de infraestrutura como serviço. Então a ideia era o quê? Era pegar essa parte aqui, né? E isso aqui fica de responsabilidade do provedor de nuvem. Então o provedor de nuvem ele fica responsável pela parte do data center, né? A parte de rede, a parte de armazenamento de arquivos, os servidores físicos, inclusive o software de virtualização. Então, literalmente, né, na infraestrutura como serviço, né, o foco muito grande aqui é a virtualização. Né? Então, eu crio uma máquina virtual, por exemplo, com Linux e eu tenho acesso ao sistema operacional. E aí, a partir daí, eu entro no sistema operacional, eu vou ter acesso como root, no caso do Linux, ou como administrador, no caso do Windows, né? E eu consigo gerenciar esse sistema operacional. Porém, do sistema operacional para cima é de minha responsabilidade, ou seja, aplicação de patches de segurança é de minha responsabilidade, instalação de bibliotecas, né? Tudo isso é de minha responsabilidade. Então ele me tira dali a parte física, que é a parte dos servidores do data center. O provedor também me tira a questão do software de virtualização. Eu não preciso instalar um VMware, por exemplo, ou algum outro software, né? Então ele já me traz isso. Então literalmente eu acesso o sistema operacional, tem que gerenciar isso aí, né? Agora surgiu um conceito também muito importante que é o PaaS, né? Que é uma plataforma para você desenvolver serviços, né? Então, ou seja,
você consegue executar suas aplicações sem se preocupar com a parte da infraestrutura. Então nós temos na computação em nuvem, né, alguns serviços, por exemplo, que eu tenho, vamos supor que eu fiz uma aplicação em PHP, né, e eu quero colocar essa aplicação no ar. Existem alguns serviços que eu simplesmente vou lá e falo, eu quero botar essa aplicação no ar, e essa aplicação está rodando PHP. E ele cria a infraestrutura para mim. Eu não sei qual é o sistema operacional, eu não tenho noção, eu não preciso me preocupar com a atualização do sistema operacional, ou seja, ele a partir das bibliotecas também, então ele meio que prepara o ambiente. Lógico que ele tem alguns ambientes que ele suporta, tipo um PHP, Java, Ruby, Python, então ele já tem meio que Node, né? Node.js, então ele já tem uns ambientes que ele suporta, e aí você diria, ó, eu estou subindo uma aplicação em Java, e ele prepara esse ambiente para a sua aplicação. Então você literalmente você só programou a aplicação, né? Você não precisou nem instalar o sistema operacional, não precisou nem configurar dentro do sistema operacional para aquela aplicação rodar, né? Então seria um serviço do tipo PaaS, ok? Então é muito importante também para os desenvolvedores, né? E você tem o último, que é o SaaS, onde você tem um controle total, né? O provedor de nuvem tem responsabilidade total em relação àquele software. Um exemplo disso é o Google Docs. Então, o Google Docs, os aplicativos da Google, né? Google Docs, Google Calc, né? Eles são softwares como serviço, ou seja, eu não preciso instalar nada, eu não sei em qual sistema operacional aquilo está sendo executado, eu simplesmente abro ele e começo a trabalhar, tudo bem? Então, em geral, os serviços, né, de computação em nuvem, eles vão estar enquadrados em uma dessas grandes categorias. Mas o mais importante é isso aqui, né, que não interessa qual tipo de serviço, a parte de hardware, né, aquela parte de gerenciar o data center, isso tudo ele é de responsabilidade do provedor, né, de nuvem, ok? Então, o máximo que você vai ter que lidar ali é com o sistema operacional para cima, ok? Então, quais são os principais serviços que a gente tem na computação em nuvem? Vocês vão perceber que, em geral, a computação em nuvem, né, os provedores de computação em nuvem têm serviços similares, né? Você consegue até me mostrar serviços compatíveis. Então, como eu falei em vídeos passados, né, os principais provedores é a AWS, né, a Amazon, né, com o serviço da AWS, a Microsoft tem a nuvem dela, a Google também, e a gente também vai abordar a nuvem da Oracle, né? Então, se você chegar lá na AWS, você vai ver os serviços relacionados à rede, né? Ou seja, é para você criar redes privadas que a gente vai trabalhar, para você trabalhar com a parte de DNS, né? Você tem os serviços de computação, que é a parte de você criar máquinas virtuais ou executar códigos, né? A partir de eventos, né? Você tem a parte de armazenamento de dados, né? Que é os discos, né? E outros serviços. Você tem a parte de banco de dados, né? Então são serviços que me dão bancos de dados já prontos. Então esse serviços aqui, eu gostei dessa figura aqui, que ele me mostra aqui que esses serviços são como se fossem serviços principais, né? Serviços de alicerce, vamos colocar assim. Então, rede, banco de dados, computação e armazenamento são os 4 serviços assim mais fundamentais na computação em nuvem. É por eles que nós vamos começar a trabalhar. Agora, existe uma parte muito importante, que é a parte de administração de usuários, permissões, segurança. Então nós temos alguns serviços, e todo provedor de computação em nuvem vai ter serviços onde eu vou poder criar usuários, dar permissões para o usuário, o que esse usuário pode fazer, o que ele não pode, né, monitorar as minhas aplicações. Então tudo isso, né, e tudo isso está relacionado também à parte de segurança, ou seja, dar a permissão correta para cada usuário. Então é uma outra categoria de serviços que nós vamos ter.
né? Além disso, você tem ferramentas para desenvolvimento, ou seja, o desenvolvedor ele pode também usar algumas ferramentas que a nuvem proporciona para poder automatizar aplicações, né? Para poder fazer a entrega contínua, a integração contínua do seu código. A gente vai falar sobre isso lá para frente, né? Você tem alguns outros serviços, né? E aí vai variar de cada nuvem, né? Em geral, você tem serviços também de dados e de inteligência artificial, que em geral também está disponível na nuvem, né? Mas os principais serviços, né, os serviços básicos, vamos colocar assim, são esses serviços aqui: computação, rede, banco de dados, armazenamento de dados, e eu coloco esse aqui também, que é a parte de segurança, de você poder criar usuários dentro da nuvem, né, para o seu time e dar permissões para esses usuários, né, e lá para frente a gente aborda outros serviços também muito importantes. Então aqui estão os principais serviços da AWS. Então, por exemplo, na computação nós temos o EC2, o Amazon EC2, para criar máquinas virtuais, né? Quando banco de dados nós temos como banco de dados relacional o RDS, né? O serviço de banco de dados relacional, né? Para a parte de rede nós temos as redes privadas virtuais, as VPCs. Se eu quiser usar o DNS, configurar DNS, eu vou ter o Route 53, né? A parte de rede, nós temos a parte de armazenamento de arquivos, né? Então, ou seja, tem vários serviços, aqui está um nome dos principais serviços que a AWS tem em suas categorias, tudo bem? E como eu comentei, nós vamos trabalhar também com a Oracle Cloud. Essa figura aqui sobre a Oracle Cloud, ela é até mais organizada, né? Porque ela mostra bem, né? Você tem, como eu mostrei no slide anterior, né? Nós temos os serviços de rede, né? Nós temos o serviço de computação, ou seja, de criar máquinas virtuais, de criar servidores. Nós temos o serviço de armazenamento de arquivos, né, de storage. Nós temos o serviço de banco de dados, e aqui na Oracle inclui também o Autonomous Database, ou seja, isso aqui seria um serviço também de banco de dados, só que eles resolveram deixar destacado aqui, tudo bem? Nós temos a parte de identidade, ou seja, identificação e controle de acesso, né, ou seja, eu consigo definir criar usuários e dizer o que cada usuário pode acessar. Nós temos a parte também de segurança, gerenciamento de senhas, né? E nós temos também, né, DNS e outros serviços, né? É interessante que ele não mostra aqui, mas existem diversos outros serviços na computação em nuvem. Um que ele não traz aqui, mas, por exemplo, serviço de dados e inteligência artificial, para trabalhar com Big Data, para trabalhar com Machine Learning. Então toda nuvem também tem serviços relacionados a isso, né? Mas os principais são esses aqui que eu estou circulando, e é o foco inicial aqui dos primeiros vídeos. Nós vamos abordar esses serviços, ok? Então, assim como na AWS nós temos as VPCs, né? Aqui na Oracle Cloud nós teríamos as VCNs. O conceito é muito parecido, vocês vão perceber que é muito similar à ideia, né? Ou seja, em geral, quando você aprende a manusear os serviços de uma nuvem, de um provedor de nuvem, né? Eu aprendi com a AWS, né? Você consegue facilmente migrar para um outro provedor de nuvem, por exemplo, a Oracle Cloud, a Microsoft, a Google, né? Porque os principais serviços trazem o que? Familiaridades, né? É similar, por exemplo, a você... Eu costumo fazer uma comparação, por exemplo, com e-mail, né? Se você sabe as funções básicas de um e-mail, né? Ou seja, eu tenho uma caixa de entrada, eu leio e-mails, eu envio e-mails. Quando eu vou escrever um e-mail, eu tenho a possibilidade de botar um anexo, ou seja, isso são características básicas de um serviço de e-mail. Então, quando eu crio, por exemplo, eu uso o e-mail do Gmail, porém agora eu criei um e-mail no Outlook. Tá, quando eu
quando eu entrar no sistema do Outlook, a tela é diferente. Porém, eu sei que vai ter uma caixa de entrada onde eu vou poder ver os e-mails que eu recebi, eu vou ter a opção de encaminhar e-mail, eu vou ter a opção de escrever e-mail. Com certeza, na hora que eu for escrever, vai ter algum botãozinho ali que vai me permitir eu anexar alguma coisa junto com o e-mail. Então, ou seja, uma vez que você conhece os conceitos básicos, você consegue se virar em qualquer provedor de e-mail, vamos colocar assim. Então, a mesma coisa na computação em nuvem, né? Uma vez que você entende os conceitos básicos, como é que você deve arquitetar a sua aplicação na nuvem, você consegue se virar, né, de certa forma, com qualquer provedor de nuvem, né? Lógico que não é tão simples assim, mas também não é tão difícil. Ou seja, uma vez que você já conhece os serviços, sabe usar os serviços de um provedor de nuvem, por exemplo, uma vez que você esteja ambientado com o ambiente da AWS, né, você migrar para uma nuvem da Microsoft, por exemplo, você vai ter bem menos dificuldade, porque os serviços básicos de lá são muito similares. Tudo bem? E aí é só você aprender as particularidades do outro lado. Ok? E aí, como é que eu acesso, como é que eu interajo com esse serviço? Ou seja, eu quero criar, então quero criar banco de dados, quero criar servidores, eu preciso entrar em algum lugar para eu criar. Como é que funciona isso? Em geral, os provedores de computação em nuvem, né, oferecem 3 formas de você interagir com a infraestrutura deles e criar recursos e manipular recursos, né, manipular serviços. Né? Uma console de gerenciamento que você acessa pelo navegador. Ou seja, como se fosse, né, similar ao webmail, né? Quando a gente vai enviar um e-mail, você abre o webmail do seu provedor de e-mails e você interage por ali. Então é uma coisa parecida. Você vai entrar no site e lá tem como se fosse o painel de controle da sua nuvem, né? E ali você pode criar máquinas virtuais, você pode, né, criar banco de dados, configurar a rede. Então, ou seja, tem diversas funcionalidades e você vai fazendo isso como se fosse um painel de controle, né, que eles chamam de console de gerenciamento, né, que é usado no navegador, que é colocado diretamente no navegador. Né? Então, essa é a forma tradicional que todo mundo, a maioria das pessoas utilizam. Né? Agora, existe também a possibilidade de eu instalar um cliente, né? E a maioria das nuvens me traz um cliente. Então, a AWS tem um cliente, a Oracle Cloud tem um cliente, onde eu instalo no meu computador, coloco as minhas credenciais, o meu login, minha senha, e eu, através de comandos, eu consigo manipular os recursos. Então eu consigo criar sistemas lá dentro, criar bancos de dados, né, enviar arquivos, né, para um bucket lá no armazenamento de objetos. Ou seja, eu posso fazer diversas coisas através de comandos, e isso me ajuda muito pelo fato também de eu poder criar algum nível de automatização, né, através de comandos. Né? Então, por exemplo, eu posso ter na minha infraestrutura uma rotina na minha infraestrutura, onde ela vai fazer o backup de alguma coisa na minha infraestrutura local, e ao terminar o backup, ela envia esse backup para um bucket que está no armazenamento de objetos na nuvem. Né? Para você que não sabe o que é bucket, né? Pensa em um lugar onde eu posso jogar os arquivos, né? Então eu poderia muito bem pegar o meu backup e enviar para a nuvem, né? E aí eu tenho uma cópia desse backup também na nuvem. Isso dá para fazer através de linha de comando. Então, ou seja, você consegue colocar isso, por exemplo, no seu script de backup, né? Você não precisaria entrar na console web para poder enviar esse arquivo. Você consegue enviar, por exemplo, esse arquivo através de linha de comando. Eu posso criar, né, infraestrutura, destruir infraestrutura através de linha de comando. Né? E uma outra forma de interagir é através de linguagens de programação. Ou seja, eu posso criar um sistema onde, por exemplo, quando o usuário clicar num botão, é criado uma máquina virtual lá na nuvem. Certo? E como é que é feito isso? Através de kits de desenvolvimento de software, que seriam os SDKs. Então as nuvens, elas têm
SDKs para praticamente para as linguagens de programação mais usadas, Python, Java, Ruby, né? Você consegue interagir com a nuvem através dessas linguagens de programação, tudo bem? Nós vamos inicialmente aprender a trabalhar direto no navegador, né? Então a gente vai ver a console no navegador. Aí, uma vez entendido como que faz isso na console do navegador, a gente vai para a interface de linha de comando, e aí eu irei mostrar a vocês como é que usa, né, através de comandos as mesmas coisas, né? A gente vai ver outras ferramentas também para poder automatizar, como o Ansible, Terraform. A ideia é trabalhar com essas ferramentas também, né, que fazem parte da cultura DevOps. E lá para frente também vamos tentar usar um Python, por exemplo, para a gente poder automatizar determinadas coisas através de um SDK, ok? Então, por esse vídeo é só, pessoal. Então fica aqui novamente o convite, né? Se você gostou desse vídeo, né, retribua, faça uma doação ao Hospital de Amor, né, o antigo Hospital do Câncer de Barretos, né? E qualquer valor é bem-vindo, né? A gente faz aquele combinado, né? Eu trabalho aqui, forneço aqui o conhecimento para vocês, e vocês doam o que vocês puderem aí ao Hospital de Amor, tudo bem? Então por esse vídeo é só, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.